com teus braços de amor. Abraça-me, oh, liberta o meu ser. Abraça-me, eu confio no teu poder. Abraça-me, Senhor, com teus braços de amor. Você pode aplaudir esse Deus bem forte. Aplauda o Senhor, aleluia. Glória a Deus. Boa tarde, povo de Deus. Sejam bem-vindos, pode sentar em nome de Jesus. Eu espero te encontrar bem aqui nessa tarde. E se não tiver, como é que é mesmo, igreja? Vai ficar, você está no lugar certo, na hora certa. Então eu já dou aqui uma boa tarde para quem está aqui na igreja, para aqueles que estão acompanhando em casa. Hoje é quarta-feira, é o dia que nós oramos como é que é mesmo? Oramos pelo quê na quarta-feira? Pela família. Então nós temos um projeto, eu não escondo de ninguém que é um culto que eu gosto demais. A quarta-feira é o culto em que nós oramos, vamos diante de Deus em favor da nossa casa, nós vamos diante de Deus em favor da nossa família. Isso é um chamado, mais do que uma campanha, mais do que um ato de fé, e tudo isso é muito importante. Orar pela família é um ministério, não é uma questão de 3 dias, de 7 dias, de 1 milhão de dias, é uma questão de ministério, é chamado. A Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus, ele é pior do que o incrédulo. Nosso cuidado com a nossa família começa orando com ela e por ela, né? Apresentando a nossa casa diante de Deus, amém? Bom, como eu disse, eu espero te encontrar bem, porque a palavra que você vai ouvir aqui hoje é muito importante. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 15. Provérbios capítulo 15, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre resolvendo conflitos em casa. Família é uma bênção de Deus. Fala amém. Vamos tentar de novo. Família é uma bênção de Deus. Amém, é verdade. Agora, não sei como é que é na sua casa, mas família também de vez em quando dá uma dor de cabeça, dá uns levantes, de vez em quando alguns problemas, alguns conflitos, e eu penso que, não vou dizer toda a família tem, mas eu acredito até que toda tenha, mas a maioria tem com certeza, e nós precisamos aprender a lidar com problemas, a resolver conflitos dentro de casa. E será que a Bíblia ensina isso? Eu penso que sim. A Bíblia é um livro maravilhoso, igreja. E ela nos ensina isso com maestria. Como é que nós podemos resolver um conflito dentro do lar, um conflito no casamento, ou um conflito de relacionamento, seja ele em qualquer nível. Às vezes, hoje eu vou puxar um pouco por casamento, por causa do texto que eu vou usar daqui a pouco. Mas funciona para qualquer tipo de relacionamento. Entre pai e um filho, filho e pai, entre irmãos, entre marido e mulher, entre o sogro, a sogra, sei lá, seja qual for o nível de parentesco, é importante que a gente aprenda com a palavra de Deus a resolver conflitos dentro de casa, amém? Vamos para o texto principal, é o de Provérbios, capítulo 15, o versículo é o de número 1. Provérbios, capítulo 15, verso 1. Eu gostaria que você lesse em voz alta comigo, se você puder. Eu sei que a máscara atrapalha um pouquinho, mas vamos tentar. Vamos lá. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Nós vamos dividir esse versículo em 2 partes. A primeira parte, a resposta branda desvia o furor. E a parte, a palavra dura suscita a ira. Eu vou precisar da sua ajuda na mensagem de hoje. Eu queria que você decorasse esse versículo. Será que a gente consegue? Porque lá na frente,
quando eu estiver pregando, eu vou perguntar para vocês: mas qual é o versículo de hoje mesmo, irmãos? Aí vocês vão dizer o que, irmãos? Espera aí, não entendi nada, vamos tentar de novo. Vamos dizer o que, irmãos? Mas a palavra dura. Então a primeira parte diz que a resposta branda, ela funciona para desviar o furor de alguém. Imagine que alguém vem brigar com você, discutir com você. Como é que tem que ser a sua resposta? Perceba que na primeira parte do texto, o texto não está falando só de uma palavra branda. O texto usa a expressão resposta. Para eu responder, alguém já tem que ter falado alguma coisa. Então imagine que alguém fale algo para mim, duro, sem educação, uma afronta. Pode acontecer no ambiente familiar, uma provocação. Como é que tem que ser a minha resposta, igreja? O texto diz branda. O que é uma resposta branda? Calma, tranquila, pacificadora. A palavra veio de lá, um cruzado de direito, uma martelada, uma pancada. Como é que é a nossa resposta, igreja? Branda. Ô pastor, mas eu não tenho sangue de barata. Mas você tem um sangue de Cristo Jesus na veia. Qual é o poder de uma resposta branda? O texto diz que ela é capaz de desviar o furor daquela pessoa que veio para cima de você. Eu estava uma vez no trânsito, para minha vergonha, de São Paulo. Eu estou transmitindo aqui ao vivo, agora já foi. Vou contar a história toda. Vocês sabem que o trânsito de São Paulo, em dias normais, nós vivemos dias anormais agora, mas em dias normais, o trânsito de São Paulo é um verdadeiro caos. Aí eu morei muito tempo em São Paulo, na grande São Paulo, no interior de São Paulo. E ali, dependendo do horário, na Marginal Tietê, é simplesmente intransitável. É uma coisa de repente vem um cidadão me dar uma fechada. Isso é o que mais tem, uns malucos no trânsito, né? E eu, pastor, eu estou contando para minha vergonha, né? E na hora que eu tomei uma fechada do carro, nem dá uma borbulhada assim, vontade de abençoar esse cidadão. E ele, do jeito que veio, que fechou, quase eu bati. Aí o sinal fechou na frente, ele parou, era uma caminhonete. E aí eu parei do lado, aí ele abaixou o vidro. E eu todo valentão, baixei o vidro. Vê se pode, crente. E eu já estava assim, respirando fundo, para abençoar ele, né? Você crê, não? E abençoar ele, né? Estou te contando minha vergonha, irmão, não pode, viu? E aí ele abaixou o vidro da caminhonete, ele colocou a cabeça assim para fora, eu coloquei a minha também, e ele disse assim: ô, desculpa aí, eu estou com um problema, uma pessoa aqui no carro, eu estou precisando de chegar logo lá, está passando mal, foi mal lá atrás, e eu, que já tinha o pulmão cheio já, né? Tá bom. A resposta branda desvia o furor. Mas o mesmo texto diz na segunda parte, irmãos, que a palavra dura, o que uma palavra dura faz? Suscita a ira, joga lenha na fogueira. Uma palavra dura, ela alimenta a raiva. Alguém vem e fala A, e você vem e fala um A mais alto, você! Aí o outro, pronto, aí não dá nem para imitar mais. A coisa toma uma proporção que não deveria, porque nós não usamos de uma palavra branda, e sim de uma palavra dura. A resposta não foi branda, a palavra foi dura, e aí a ira tomou conta, e o furor não foi desviado. Quem entendeu até aqui, diga amém.
Vamos ver isso na prática, vamos ver se tem uma história assim na Bíblia, para a gente ver como é que isso se dá na prática. Vamos lá comigo? 2 Samuel capítulo 6, vamos ver aqui uma briga de casal. Mas tem isso na Bíblia, pastor? Tem, a Bíblia é um livro fantástico, estou te falando. A Bíblia é um livro maravilhoso, irmão, é um manual de regra, de conduta da vida do crente. E amo muito esse livro, porque Deus não esconde de nós os defeitos nem dos grandes homens do passado. Por quê? Porque Deus espera que eu e você, a gente venha aprender com esses homens, até com os erros deles. Para quê? Para a gente não cometer os mesmos erros, amém ou não amém? A gente olha e diz, puxa vida, olha o que o Davi fez. Então tem gente que diz por aí, né? Errando que se aprende. Por que você não aprende com quem errou e já evita o erro já? E a Bíblia diz isso, em Hebreus 12, diz que a gente está rodeado de uma grande nuvem de testemunhas. Então tem tanto exemplo na Bíblia, deixa o embaraço, deixa o pecado e vamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Mas nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhos, nós temos muito exemplo na Bíblia do que fazer e também do que não fazer. Até aqui tudo bem? Escute esta história. Eu vou ler um versículo e vou explicar o momento do texto para vocês. 2 Samuel capítulo 6, versículo 16. 16, diz assim: E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Então agora você vai olhar um minuto para mim, para a gente entender a história, o momento da história. Vocês sabem me dizer quem foi o primeiro rei de Israel? Saul. E depois de Saul, Davi, esse que nós estamos estudando agora. A situação é a seguinte: Saul morreu, agora Davi é rei. Nos dias de Saul, Saul não teve a preocupação de trazer a arca de Deus, a arca do Senhor, para o lugar que ela deveria ocupar. Você que conhece a Bíblia sabe que a arca de Deus, a arca do Senhor, ela representava no Antigo Testamento a própria presença do Senhor. Aonde a arca estava, ali estava a presença de Deus. Vocês já viram, pelo menos em foto, filme, desenho, esse instrumento chamado a arca do Senhor? Era um baú revestido de ouro, tinha 2 querubins, 2 anjos com as asas abertas em cima daquele baú, tinha umas argolas por onde se passavam os bastões ali, para poder carregar aquela arca. Aquela era a arca de Deus, a presença de Deus representada ali no Antigo Testamento. Quando Davi finalmente se torna rei, uma das primeiras preocupações de Davi é trazer de volta a presença de Deus para o reinado. A arca de Deus precisava ser trazida de volta. No capítulo 6 aqui, ele até cheio de boas intenções, começa muito bem trazendo essa arca, e há um episódio, há uma tragédia que acontece, eu não sei se vocês conhecem essa história, de um cidadão chamado Uzá, que acabou estendendo a mão e tocando na arca, porque a arca ia cair. Os bois que estavam levando o carro novo, onde havia sido colocada a arca, os bois tropeçaram, e a arca ia cair. Aí um tal de Uzá tocou na arca e ele caiu morto na hora. Na hora, a festa acabou. O Davi ficou, meu Deus, com medo. E o Davi até faz uma pergunta para Deus. E eu entendo esta pergunta como uma oração que muitos de nós precisamos fazer nos dias de hoje. Deus, como trarei a mim a arca do Senhor? Olha que pergunta bonita.
Eu penso que é uma oração bem-vinda na vida de cada um de nós, amém, irmãos? Como é que eu trago para a minha vida a presença de Deus? Como é que eu trago para o meu casamento a presença de Deus? Como é que eu trago para o meu emprego, para a minha empresa, para a minha casa, para a minha escola? Como é que eu trago para a minha igreja a arca do Senhor, a presença do Senhor? Davi perguntou para Deus. E com medo, com temor, ele deixa essa arca na casa de um tal de Obed-Edom por 3 meses. Está tudo aqui no capítulo 6. Depois você pode conferir. E durante o tempo que esta arca ficou na casa de Obed-Edom, a casa deste Obed-Edom prosperou. Tudo o que ele fazia dava certo, graças à presença de Deus ali. E por que foi diferente então antes, quando eles estavam levando a arca? Porque boa intenção não basta. Nós precisamos conhecer a vontade do Senhor. Se a gente quiser agradar o Senhor. Você pode dizer amém? Vamos de novo, essa frase é importante. Boa intenção não basta. Se a gente quiser agradar a Deus, a gente tem que conhecer a vontade de Deus, o gosto de Deus. Porque senão você corre o risco de achar que está agradando, você tem vontade de agradar, mas por ignorância, por desconhecimento, você acaba desagradando o Senhor, por não conhecer a vontade dele. Exemplo, você cheio de boas intenções de me agradar, vai lá fazer um café para mim. E eu sou cafezeiro, eu gosto de café. Mas você não sabe de que açúcar, fraco, forte, mas você está cheio de boa intenção. E aí você faz um café daqueles levanta defunto. Você conhece o café levanta defunto? Lá fora eu experimentei um café, pelo menos lá eles conhecem como um café cubano. Muita gente gosta, mas é um café tão forte que se você tomar, irmão, eu não sei, tem gente que está acostumado, toma, que é uma maravilha, é gosto. Irmão, eu tomei uma vez só na minha vida, eu tomei e fiquei, irmão, do seu coração, o café é forte, mão do céu, para mim não dá, não é do meu gosto. Quer me agradar? Não pode ser tão forte, senão não dá. Vocês entenderam? Agora, se você não procurar saber do gosto antes, você vai correr o risco de não conseguir agradar, mesmo tendo uma boa intenção de agradar. Com Deus é a mesma coisa. Você tem que saber antes como é que ele gosta do café, se é forte, se é fraco, com açúcar, sem açúcar. E o Davi não viu isso. Por exemplo, um dos problemas, na primeira vez que ele tenta levar a arca, ele colocou a arca em cima de um carro novo. Pastor, mas é um carro, entenda carro novo, carroça, né? Lógico, uma carroça nova. Pastor, mas é um carro novo, né? É boa intenção, a intenção de Davi é maravilhosa. Um carro nunca usado, uma carruagem nova. Só que a arca não é para carro, a presença de Deus não é para carro, não é para carroça. Deu para entender? Olha outro problema, puxada por bois. Presença de Deus não é para boi levar. Se ele consultasse o gosto de Deus, ele ia perceber que quem tinha que levar eram os sacerdotes. Está dando para você entender? Então não deu certo. Ele tinha boa intenção, mas a boa intenção não basta se nós não conhecermos o gosto de quem a gente quer agradar. Enfim, não funcionou, houve esse problema, a arca ficou 3 meses na casa desse tal de Obed-Edom. Quando ele viu, é verdade que para mim, ele usou o Obed-Edom de cobaia. Ele levou a arca para lá e disse, vamos ver se esse cara não vai morrer. Se ninguém morrer lá na casa dele, aí eu pego a arca. Ninguém morreu, pelo contrário, a coisa até ficou boa demais, a turma cresceu, ele prosperou, foi bênção para a família de Obed-Edom. Então o que o Davi faz? Vou buscar essa arca, mas agora do jeito certo. Agora você vai ver que quem carrega são os sacerdotes, eles dão 6 passos e sacrificam ao Senhor. Agora eles fazem do gosto, o café fica do gosto de Deus. Quem está entendendo, diga amém. E aí o Davi está vindo trazendo a arca.
E aí vem o versículo 16. Vamos ler 16 agora? Agora a gente já entendeu o momento que está acontecendo. 16. E sucedeu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Davi está chegando então. Mical, quem que era Mical? Filha de Saul. Quem mais era Mical? Mulher de Davi. Mical era a mulher de Davi. A história de Mical e Davi é uma história que a gente precisaria de mais tempo para poder falar. Mas, a princípio, quando Davi derrubou o gigante Golias, lembra que o Saul prometeu a filha em casamento? Não era esta. A que ele havia prometido primeiro, ele não cumpriu a palavra com Davi, e deu para outro homem. Aí depois, essa custou prepúcios de filisteus. E o Davi pagou o dote por essa mulher. Só que depois que o Saul ficou mordido pelo espírito da inveja e começou a perseguir Davi, Davi teve que fugir, dar no pé. Vocês estão me acompanhando? Quem está entendendo, diga amém. Davi teve que fugir, deu no pé Davi. E não deu para levar Mical. Mical era filha do homem, filha do rei. Mical ficou no palácio. E o Davi fugiu. E eles ficaram separados. Até que agora Saul morre. E agora Davi está de volta. Diga glória a Deus, irmãos. Davi está voltando para casa. Davi agora está trazendo a arca de Deus. Já é o motivo de alegria. E o Davi agora também está reatando o seu relacionamento. Diga amém. Não é motivo de alegria, gente? É ou não é? É motivo de muita alegria. Está voltando, é festa, é alegria, e agora ele está reatando o relacionamento dele com Mical. É a intenção, a princípio, de Davi. E vamos ver, na hora que ele está entrando na cidade de Davi, Mical, como é que ela reage, a filha de Saul? Ela estava olhando pela janela, gente. E vendo ao rei Davi. E como é que o rei Davi ia, gente? O que está escrito aí? Que ia bailando e saltando, ao detalhe, diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Ela não gostou. Vocês conseguem montar essa cena na cabeça? Imagina o Davi dançando, pulando, descendo a ladeira, com a arca, entrando na cidade. Vou fazer Mical rapidinho, tá, irmão? Rapidinho, ó. Mical está olhando pela janela. Como que a Mical está olhando? Ó a minha cabeça, ó. Ela não falou nada, mas nem precisava. Ela não gostou. A primeira grande lição: se você quiser ter relacionamentos dentro de casa sarados e curados, nunca permita que as suas insatisfações se tornem públicas. Estava na cara de Mical que ela estava reprovando o comportamento de Davi, porque Davi estava dançando, Davi estava bailando, só que era para o Senhor o que Davi estava fazendo, mas ela não gostou. E se você olhasse para ela na janela, todo mundo ficaria sabendo, não gostou. Tem gente que não pode ter um conflito dentro de casa, de relacionamento, e ele publica. É Instagram, é Facebook. Isso não é lugar de resolver conflito familiar. Isso não é lugar de resolver problema. Suas batalhas, seus sentimentos e até aquilo que você não aprova, isso, suas insatisfações, elas não podem, não é bom que elas se tornem públicas. Primeiro porque não vai adiantar nada. Amém, pessoal? Quem está entendendo, diga amém. Pois então ela colocou no Facebook da época, está na cara dela, abriu a janela e está todo mundo vendo. Não gostei da atitude do meu marido. O desprezou no seu coração. Mas vai piorar, gente. Versículo 17, vamos ver. Introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara. E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor.
E acabando Davi as ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Até aqui tudo bem, igreja? Olha que bonito, né? Davi traz a arca, a presença de Deus, ele abençoa o povo, ele apresenta os sacrifícios, as ofertas ao Senhor. Tudo bem, tudo certinho até aqui. 19, repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão. Que mais, igreja? Um bom pedaço de carne, olha que bênção, hein? Um frasco de vinho, e então foi-se todo o povo, cada um para sua casa. É como se tivesse participado de uma festa, e agora acabou a festa, ele deu um pouquinho para cada um, e agora chegou a hora de ele ir para casa. Ir para a casa dele. 20, a primeira frase é muito forte, você pode ler comigo? E voltando Davi, para quê, igreja? Para abençoar a sua casa. Você sabe que tem gente que é um sucesso fora de casa. Na empresa, todo mundo bate palma para ele. Na faculdade, todo mundo bate palma para ele. Mas dentro de casa, a história é bem diferente. Então Davi, ele é festejado do lado de fora. O Davi distribui comida, cumpre a adoração ao Senhor. E eu penso, lendo o texto, que o ambiente agora é de alegria, é de celebração, o ambiente é de festa. Amém ou não amém? E agora Davi está todo feliz, levando agora um pedaço de bolo, um pedaço de pão, um alimento. Está levando para quem? Para a mulher dele. Está indo para onde? Para a casa dele. Qual é a intenção de Davi? Abençoar a casa dele. Ele já havia abençoado a casa dos outros, agora ele quer abençoar a casa dele. Vamos ver como é que ele encontra a casa dele, vamos ver? E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, olha ela aí, ó, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse, ela nem esperou Davi entrar em casa, ela foi ao encontro de Davi. E o que ela diz, gente? Eu vou ler aqui para vocês. Vamos botar um pouco de emoção na leitura aqui, vamos ver como é que fica? Vou fazer a Mical. Davi está vindo, feliz da vida, abençoar a casa dele. Como é que Mical recebe ele? Irmã, quem é casada aqui? Amém? Está balançada assim, parece que você está arrependida? Pronto. Deixa eu te perguntar uma coisa. O maridão chegando do serviço, feliz da vida, vai abençoar a sua casa. Como é que ele deve ser recebido? Calma, irmãs, uma de cada vez. Como é que se recebe um marido assim? Poxa, irmãs, a gente tem que orar. O negócio tá... Recebe com alegria, não recebe? Ou não? Dá um abraço, não dá? Gente, que luta. A gente tem que reforçar essa reunião da quarta-feira, né? Receberia com alegria, com um abraço, com um elogio, com seja bem-vindo, comida está pronta. Ou não? Tem gente que já... Pois Mical não. A Mical foi encontrar com Davi, ela põe a mão na cintura e ela começa a bater, isso aqui é por minha conta, né? Começa a bater o pezinho, já viu mulher fazer assim? Põe a mão na cintura e bater o pé? É fria. E o que ela fala para o Davi? O Davi está todo feliz, o que ela fala para o Davi? Eu vou ler do jeito que está aqui na Bíblia, depois eu traduzo, tá? Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Do que ela chamou Davi? Sem vergonha e que mais? Vadio.
Gente, isso foi o que deu para escrever na Bíblia. Então o clima é esse. Davi vem abençoar a casa e ela diz: que bonito, né? Que foi, mulher? Bonito. Você acha que eu não vi você lá da janela lá de casa? Mas o que eu estava fazendo? Você estava dançando, bailando lá no meio daquelas servas lá que eu vi, com esses olhos que a terra há de comer. Bonito para sua cara, né? Você não é o rei de Israel? Seu sem vergonha. Está na Bíblia, não estou inventando. Seu vadio, não estou inventando, estou criando. Ela chama Davi disso. Já viu um ditado que diz que quem fala é o que quer? Agora olhe para mim, não vale colar. Qual foi o versículo que eu pedi para você decorar? Peguei vocês, hein? A resposta branda, Provérbios 15:1, não foi? A resposta branda desvia o furor. Mas a palavra dura faz o quê? Suscita ira, deixa a pessoa com mais raiva ainda. Tá bom, o Davi vem e dá uma palavra dura. Não, a Mical vem e recebe Davi duramente, chamando ele de sem vergonha, de vadio. Agora cabe a Davi dar uma resposta, amém? Como é que a resposta tem que ser? Branda. O que é branda? Calma, pacificadora, né? Tem que ser pacífica, tranquila. Vamos ver a resposta de Davi? Vamos ver? Versículo 21. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que teu pai, e toda a tua casa, já ficou feio, já envolveu o pai dela no meio da discussão. Perante ele, o Senhor, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. 22. E ainda mais do que isso, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos. E das servas de quem falaste, delas serei honrado. De novo, delas serei honrado. O que era isso no Antigo Testamento? Vamos ver o próximo versículo que a gente entende. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Eu, primeira vez que tive contato com esse texto, eu pensei: nossa, será que foi uma praga que Davi jogou nela e ela ficou estéril? Não, na verdade é muito fácil de entender que Davi, depois desse episódio, nunca mais teve nada com ela. Quando Davi diz: você está falando que eu estou dançando aí no meio destas servas? É o seguinte, deixa eu te responder uma coisa, ô Mical. Esse que você está te chamando de vadio, de sem vergonha, é quem Deus escolheu dizendo que eu sou melhor do que teu pai. Tua casa junta, faz um sanduíche da tua família aí, eu sou melhor do que a tua casa todinha junta. Deus escolheu a mim para o lugar do teu pai. E você, esse vadio, esse sem vergonha que você está dizendo aí. E outra, a partir de hoje, eu vou ser honrado destas servas aí. Eu vou ter filhos com elas. Eu vou trazer estas mulheres para dentro do palácio. Eu não quero mais nada com você. E Mical não teve mais filhos. Aqui não é uma questão de quem está certo, quem está errado. Os dois estão errados. Nós estamos vendo aqui um problema de relacionamento, de conflito na Bíblia. Está aqui para a gente aprender. E se Provérbios 15 tivesse sido aplicado, tudo seria diferente. Dos dois lados, irmãos. Não é puxando para Mical e nem para o Davi. Dos dois lados. Você quer ver uma coisa? Davi está chegando para abençoar a casa dele. Como é que ele poderia ter sido recebido? Bem-vindo, que saudade de você. Entra. Amém ou não amém? E por aí afora. Ainda que Mical então tivesse falado um monte, como falou: você está dançando no meio dessa serva. Que é lógico que ela está com ciúme. É lógico que ela ficou com ciúme. Você olha para o texto, é isso. O ciúme mordeu ela.
E aí se ela fala um monte para o Davi, como falou, né? Seu vadio, seu sem vergonha, você está aí no meio das servas, no meio dessas mulheres. O Davi podia ter respondido, o Davi podia ter acertado na resposta, dizendo: que isso? Eu estava dançando para o Senhor. Não, mas eu vi você no meio daquelas. Não, para com isso, tira isso da sua cabeça. A resposta branda desvia o furor. Mas um respondeu, um falou duro, o outro respondeu mais duramente ainda, e o que a gente percebe é que aquilo que poderia frutificar, um relacionamento que poderia dar frutos, não deu. Porque infelizmente eles não souberam lidar com um problema de relacionamento. Gente, que livro fantástico que é a Bíblia. Tantos anos isso aconteceu atrás. E isso é tão atual. Daqui a pouco você vai para casa. Eu não sei como é que você vai encontrar o seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu pai, o seu irmão, as pessoas com quem você convive. Eu não sei se você vai ser atacado. Eu não sei se você vai chegar em casa e quem sabe alguém vai usar de uma palavrinha, insinuando: e aí, tá na igreja, né? Aleluia! Tirando uma casquinha de você. Como é que tem que ser a resposta? Essa palavra vale ainda hoje, gente. A resposta tem que ser branda. Leve a bênção de Deus. A intenção de Davi era ir para a casa dele, para abençoar a casa dele. Irmãos, não deu. Mantenha de pé o seu alvo. Você está aqui para abençoar a sua casa. Não deixe o inimigo tirar você da presença de Deus. Não deixe Satanás te perturbar ao ponto de você deixar a presença do Senhor. Use a sua boca para abençoar, nunca para amaldiçoar. Decida ser a bênção que Deus criou você para ser. Diga glória a Deus, irmãos. Você recebe essa palavra? Qual é o texto que nós decoramos? Provérbios 15, o que diz mesmo o verso 1? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Eu quero orar por você. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Vamos falar com Deus? Coloca a mão no seu coração. O pessoal que está em casa também pode fazer isso. Nós estamos transmitindo aqui. Fique à vontade. Hoje é o dia que eu oro por você, em favor da sua família. Meu Deus, nós estamos na tua casa, na tua presença. Comigo, Deus, homens, mulheres, jovens. Meu Deus, pessoas que querem abençoar a própria casa. Pessoas que estão dispostas a levar uma bênção para dentro de casa, para dentro do seu próprio lar. É verdade, ó Deus, que há uma pressão, existe uma ação maligna, existe, ó Deus, um levante da parte de Satanás, existe, ó Deus, toda uma ação orquestrada no inferno, preparada do inimigo, a fim de que esta pessoa não abençoe a casa dele, não abençoe a casa dela, para tirá-la do sério, para tirá-lo da palavra, para fazer com que esta boca, que aqui na igreja é boca de bênção, em casa, meu Pai, libere praga, libere maldição, meu Deus, libere palavras duras, libere palavras, meu Pai, impensadas, das quais nós amanhã iremos nos arrepender. Querido, você não é portador de maldição, você não é levador de praga, você não é portador, a sua boca não é instrumento de praga dentro da sua casa, da sua família, em nome de Jesus de Nazaré. Meu Deus, eu lhe peço, abençoe esse homem, abençoe esse pai, ou por que não esse marido, meu Pai, como Davi, meu Deus, dê a ele a estrutura, para que ele não se perca como Davi se perdeu, naquela conversa, naquelas declarações. Meu Deus, e se eu tenho aqui uma esposa como Mical, dê a ela também a estrutura, a força, para que ela também não se perca, meu Pai, na ira, na raiva, na frustração, no desejo, meu Pai, de
motivado pela ira, motivado pela raiva. Meu Deus, livra-nos, ó Pai, se necessário for, até de nós mesmos, em nome de Jesus, é a nossa oração. Ah, Deus, não deixa esse homem errar, meu Deus, não deixa essa mulher errar, meu Deus, segura essa família, segura esse casal, segura, meu Pai, esse relacionamento. Conversam por causa de uma palavra dura, meu Deus, essas pessoas do próprio sangue que não se falam há muito tempo, por conta de uma palavra dura, por conta de uma resposta que não foi branda, por conta, meu Pai, até de um post, por conta até, meu Pai, de uma postagem numa rede social. Oh Deus, em nome de Jesus, eu quebro esta ação do inferno, eu quebro esta ação do orgulho, eu quebro esta ação maligna que tem colocado um contra o outro, um levantando-se contra o outro, pai que não se dá com filho, filho que não se dá com pai, marido e esposa dentro do próprio lar, meu Deus, que já não conversam há dias, em o nome de Jesus. Meu Deus, eu oro por cada pessoa que está aqui, aqueles que estão em casa, e meu Deus, eu estendo essa bênção a todos que estão conosco. Livra-nos, ó Deus, dessa ação de Satanás, meu Deus, dessa artimanha do inimigo, e dá-nos, ó Deus, a graça de construir, de edificar um lar que agrade o Senhor. Em nome de Jesus eu lhe peço. Diga: Senhor Jesus, eu recebo em primeiro lugar para mim mesmo esta bênção. Usa, Deus, a minha vida para abençoar o meu lar, a minha casa. Usa a minha boca como instrumento de bênção dentro do meu lar, para a tua glória, jamais de maldição. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Vamos aplaudir o nosso Deus. Glória a Deus. Oh glória, amém. Senta um minuto, nós vamos terminar orando ainda pela família. Eu orei por vocês primeiro, o pessoal de casa também está debaixo de bênção, em nome de Jesus, né? Mas antes, se você trouxe pedidos de oração, envelopes de dízimo, de oferta, precisa, os meus irmãos vão ajudar, vão passar aí, precisou, levante a mão, peça, e eles vão até você. Pessoal de casa que está nos acompanhando, esse culto a gente está transmitindo online também, estamos aqui ao vivo, já passou um pouco das 6 da tarde, daqui a pouco a gente já vai terminar, e hoje é quarta-feira, estamos em Cuiabá, no estado do Mato Grosso, né? Na Igreja da Graça de Deus, aqui do CPA 4, se você é membro aqui da nossa igreja, você pode também continuar ajudando a obra de Deus, você pode fazê-lo de duas formas, passando por aqui, se você é membro, você já sabe onde nós estamos, né? E deixando aqui a sua doação. Ou, se você preferir, você pode fazer isso online, através de um depósito, através de uma transferência, e enviar para a gente o comprovante, para a gente não perder o controle nosso aqui. Você pode enviar no nosso WhatsApp também, as contas estão aparecendo aqui no telão, estão filmando aí para você, porém, para você que está nos acompanhando em casa, na descrição aí do post, nós temos as contas também disponíveis para você. Depois eu só peço que, fazendo um depósito ou transferência, não esqueça de enviar o comprovante para esse telefone, para esse número de WhatsApp. É o 65 é o DDD nosso aqui de Cuiabá, e o telefone do WhatsApp é o 99255-2568. Vou repetir, 99255-2568. Tá certo? Que Deus abençoe você de casa grandemente, poderosamente. Inclusive o pessoal aqui da igreja, a gente sempre faz isso. Vamos estender a mão assim e vamos orar para o pessoal que está em casa, em nome de Jesus. Meu Deus, nós abençoamos aqueles que estão em casa acompanhando esta transmissão, oramos por todos, meu Pai, abençoando a todos, para que sejam instrumentos de bênção dentro do lar e jamais de maldição. Em nome de Jesus, sejam todos abençoados. E a igreja de Jesus diga amém. Vamos aplaudir o nosso Senhor. Deus abençoe o pessoal.